Estamos aqui agora para trabalhar a rosa, a rosinha, que todo mundo tem medo, então vamos demonstrar aqui como pintar uma rosa pode ser tranquilo, tá bom? Basta um pouco de prática, de treinamento, de dedicação, e a gente chega lá, né? Então, assim, ó, eu tô pegando aqui clareador, como sempre, né? O papaya, tô fazendo uma misturinha mais ou menos aqui, meio a meio, clareador e papaya. E a gente vai criar um fundo, começando por aqui. As rosas desse projeto, elas são em uns 3 tons, mas isso não tem muita importância, viu, gente? O que importa é o jeito de trabalhar, de se pintar, e isso eu já vou demonstrar aqui para vocês pintando essa rosa. Então, o que vai acontecer é que nas outras vocês apenas vão substituir as cores um pouquinho, tá? Porque a variação de tom aqui é bem pequena, mas o jeito de pintar não muda, certo? Então, vamos seguir aqui. Fundo, bem preparado. Não economizem nas pinceladas aqui, no trabalhar essa pincelada, até que você perceba que preencheu toda essa trama bem direitinho, que não tem falha, que não tem parte faltando tinta, tá? Tá bem preenchidinho. E aqui eu fiz o seguinte, eu tô usando um pouco do chá também, tá? Do chá não, gente, desculpa, é o rosé, tá? O rosé mais nesse lado de cá da direita, e eu usei um pouco mais do papaya do lado esquerdo. Fiz essa mescla aqui entre um tom e outro, ó, misturando os dois, certo? Fazendo uma junção aqui. Agora eu vou pegar um pincel um pouco menor e a gente vai trabalhar com o rosa antigo e o carmim, tá bom? Rosa antigo, carmim. A gente vai começar aqui, ó, escurecendo o fundo primeiro, o miolo da rosa, certo? Esfumando em direção à beirada. Então, ela fica bem mais carregada aqui embaixo, no fundo, e mais suave em direção à ponta lá. Medindo daqui até a beirada, eu calculo mais ou menos o meio e faço uma meia-lua grande, assim, ó, mais aberta, certo? E venho dando uma esfumadinha nela também. No caso aqui para baixo. Nesse momento eu já posso começar a dividir as pétalas. Então, eu dou uma leve insinuada aqui de divisão de pétalas, tá? As cores bem suaves. Geralmente a gente puxa esse tom sempre para baixo, ok? Por que para baixo? Porque sombra, ela sempre se concentra mais embaixo, certo? Onde está escondido, onde pega menos luz. Porque sempre que a gente imagina luz, um foco de luz, a gente imagina que ela venha de cima, certo? Então, sombra sempre mais escondidinha em tudo que tá embaixo e por baixo. Olha só, a gente já
sombreou e dividimos as pétalas. Vou acentuar um pouquinho mais esse meio aqui. Tô usando carmim, tá? Prontinho. Trocando de pincel novamente, pegando um pincel menor. Tô usando aqui um número 4. Vou pegar o branco. Dou uma sujadinha no meu pincel com os tons da flor, no caso rosé ou papaya, tá? Para o branco não ficar tão branco. E a gente vem aqui começando a criar as pétalas. Olha só, você começa do contorno e vem esfumando para baixo, para dentro. Usa sempre o cantinho do pincel para te ajudar a deixar essa marcazinha no contorno, embora a gente não queira que ela fique muito marcada, certo? Às vezes eu demoro a aparecer aqui um pouquinho, justamente porque eu tô fazendo a minha misturinha ali na paleta, tá? Do branco com o rosa. Para que não fique tão branco a nossa pintura. Tô misturando rosa e branco. Posso pôr papaya também. Você vai testando as cores para ver o que tá precisando aí, tá? Pintura às vezes é isso, pessoal. A gente vai descobrindo na hora que o trabalho tá se desenvolvendo. Você vai vendo o que precisa, o que fica melhor e vai, às vezes, até mudando algumas coisas, algumas cores. Dá uma limpadinha no seu pincel lá no paninho velho, volta, dá uma esfumadinha aqui onde tiver precisando, dá uma ajeitada, certo? Evita aqueles amontoadinhos de tinta, evita contornos muito demarcados. Então, eu posso, com meu pincel limpo, dar uma leve desconstruída no meu contorno, de forma muito suave, muito gentil aqui, tá? Esse lado, o lado esquerdo, eu escolhi fazer o lado mais sombreado, então por isso eu não estou usando muito branco desse lado, certo? Já no lado direito, eu vou carregar um pouquinho mais no branco, que é para ficar mais iluminado. Eu tô aqui seguindo o meu risco de lápis que eu tinha aqui, tá? Ou no caso do carbono. Para quem não tem muita habilidade ainda em desenhar uma rosa à mão livre, a gente usa o recurso do risco, né, gente? Então, eu fazendo um desenho que seja suficiente para eu enxergar, que eu não vou me perder,
E a minha cor de base aqui não sendo muito fechada, eu não vou perder esse risco. Então, tranquilamente, eu tenho aqui como ir seguindo o desenho. Esfumando. Esse é um tipo de rosa bem tranquilo, mais para o estilo porcelanizado, tá? Não são as rosas realistas que o pessoal trabalha bastante, né? Costuma fazer. Eu não trabalho o estilo realista, pelo menos por enquanto eu não faço. Por uma questão de opção, talvez, é mais o meu estilo esse aqui, tá? Então, todo tipo de trabalho é lindo, cada pessoa tem o seu jeito de se expressar, né? E o trabalho realista é maravilhoso, mas eu acabo optando mais por esse, que eu acho que é mais a minha cara, é mais o meu jeito. Nessa parte aqui que as pessoas às vezes chamam de copinho, eu vou começar aqui, ó, dando uma pincelada e esfumando assim, ó. Movimento circular, evitando marcar muito contorno, tá? Olha só. Borrei um pouquinho aqui, depois a gente conserta. Pintura, a gente tem muita necessidade, na maioria das vezes, de retoque, tá? Então, não dá para ficar pronto, perfeito, numa segunda demão. Às vezes, depois que seca, a gente precisa voltar a fazer alguns ajustes. Clarear, escurecer. Aquela dobrazinha dessa pétala, você pega uma quantidade maior de tinta no seu pincel e vai modelando ela aqui, ó. Como se fosse a parte dessa pétala aqui que dobrou, a beiradinha. Em volta do miolo aqui, você vai criando também umas pétalazinhas menores. Porque a rosa, próximo ali do miolo, essa profundidade, as pétalas, elas são mais novinhas, né? Não se desenvolvem no tamanho grande, elas ficam pequenas. Pintar rosa, gente, é treinamento constante. Se você quer um bom resultado, treino, tá? E é muito normal um dia a gente conseguir fazer super bem, no outro a gente já não tá tão com a mão tão legal e não sair tão bem. Isso faz parte também. Tô voltando aqui com o pincel em um pouquinho de cor escura, que é o carmim, e tô sombreando algumas partes que o branco chegou ali onde eu não queria, certo? Então, ó, faz parte do retoque já dos ajustes. Bem nesse meio aqui, onde ficou um pouco vazio, a gente cria aquela pétala que aparece só a beiradinha dela. Então, você faz assim, ó, na horizontal, uma pincelada na horizontal,
e vai modelando ela de forma que fique legal. As pontinhas é sempre melhor que fique fininhas. Aí você vai ajustando, clareia, escurece até ficar na medida certa. Ok? A gente já tem aqui uma rosa bem esboçada, tá faltando os ajustes, né? Que a gente vai fazendo por aqui, até ela ficar do jeito que a gente quer. E uma dica bem legal que eu uso em todos os meus trabalhos é esse aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Tô pegando clareadores sépia, que foi justamente o tom que a gente usou nesse sombreado aqui de fundo, certo? E você vai fazer como se esse fundo que você aplicou aqui à volta tivesse entrando um pouquinho para dentro do seu desenho, tá? Deixa eu trocar o pincel aqui de novo. Olha só. Parece que eu tô estragando tudo, mas na verdade não, eu estou integrando a rosa ao ambiente em que ela está, fazendo com que a sombra do ambiente se funda com o objeto, certo? Isso dá leveza, profundidade, um ar de maior realismo. Esse fundo entrando. É coisa bem pequena mesmo, pessoal. Tem que ser o mínimo de tinta possível, tá? Vai controlando a quantidade aí no seu pincel, o jeito com que você espalha, para não sujar também o seu trabalho. É uma coisa bem delicada. Esse cantinho. Entrando. Entrando. Isso aqui é um detalhe que poucas pessoas fazem e que eu tô ensinando para vocês, então é um pulo do gato, tá? Às vezes a pessoa até demora a aceitar a ideia, porque parece que tá sujando o trabalho, mas não, na verdade faz todo sentido, porque você tá deixando o seu trabalho mais completo, mais rico aqui, com detalhe de luz e sombra. Uma entradinha bem sutilzinha, tá? E aí eu posso aproveitar e fazer a mesma coisa ali nas minhas florzinhas de cerejeira que já estão prontas. Sabe esses espaços assim, ó? Você pode de vez em quando dar uma pinceladinha na mistura de cor da própria flor e um pouquinho do sépia ou do oliva, para você conseguir esse efeito maior aqui de sombra e de volume. Mas tem que ser bem pouquinho mesmo, viu? Sempre usando o clareador junto. Sem excesso, sem exagero, para não correr o risco de você
tampar e tirar o efeito do tom da flor, né? Usando o vinho, eu vou realçar um pouco o miolo aqui, a profundidade do miolo, dando umas batidinhas assim. Cuidado com excesso, é bem pouco. Pincel fino e tinta branca. Gente, peraí, tô esquecendo de um detalhe. Eu usei aqui um pouquinho do azul Caribe para dar uma impressão de uma certa transparência na flor do lado esquerdo, tá? Então, eu tô diluindo aqui o azul com um pouco do clareador, mas é uma coisa muito leve mesmo, tá? Então, você vai aplicar assim, ó, uma pinceladinha de azul com clareador nesse lado aqui, para dar essa luminosidade diferente, opcional, viu? Eu acho que dá um efeito muito legal, bem interessante, e você pode usar. Muito, muito leve. Um pouquinho aqui. Tudo muito controlado, tá? Para não estragar o seu trabalho. Não é o azul que vai tirar o rosa da sua rosa. O azul, ele é só um complemento aqui, ele ajuda a dar leveza, dar transparência. Deixa um trabalho mais delicado. Eu uso azul em folhas, em flores e frutas. Agora eu vou pegar o meu pincel de contorno e fazer alguns detalhes aqui na rosa, tá? Umas pétalazinhas de filetinho assim. Só para dar um realce, um destaque em alguns pontos das pétalas. Ajustar algumas pontinhas. Olha só, pontinhas bem fininhas. Consertar alguma coisa que a gente não conseguiu fazer com o pincel maior. São esses ajustes que a gente vai fazendo com o nosso pincel de contorno. Tudo com cuidado para não exagerar, porque senão fica pesado o trabalho. Esse lado de cá a gente não vai fazer muita coisa, porque a gente justamente não quer que ele fique muito claro, né? Já que a nossa luz, ela está no lado direito, então o lado esquerdo a gente procura preservar ele mais escuro mesmo.
uns pontinhos de amarelo bem aleatórios aqui, nada muito planejado, nem muito organizado não, tá? E eis aqui a nossa rosa prontinha para vocês treinarem. E é isso aí, daqui a pouco a gente vai ter o vídeo com o passarinho.